Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Beluco, junto com o Plácido Salles. Estou na estrada desde 2015. Esse é um canal que aborda assuntos de viagem, com muitas dicas, com vlogs de viagem também. E ao longo desse tempo, na estrada, a gente vem se especializando em ajudar a nação viajeira, dando muita informação relevante aqui pelo canal. E hoje eu resolvi falar sobre um tema um pouco espinhoso aí que ninguém gosta muito de tocar no assunto, mas que considerei importante compartilhar com você que gosta de viagem, que pretende viajar ou que já é um viajeiro, que é a depressão pós-viagem. Antes de eu começar aqui com o assunto do vídeo, quero lembrar que a gente está com uma promoção aí até o dia 25 de dezembro de 2020, depende de quando você está vendo esse vídeo. O nosso livro ele está com preço super especial, justamente para que você possa adquirir o seu exemplar ou dar de presente aí nesse final de ano para alguém que você sabe que gosta desse tema de viagens e que vai se divertir com uma das mais de 100 histórias que estão ali no livro, muitas fotos, o livro todo colorido, feito com muito capricho, publicado por mim e pelo Plá no ano passado. Então clica no link que está na descrição do vídeo para você ter acesso a essa promoção que é por tempo limitado, então aproveita. E também a gente vai mandar os exemplares comprados nesse período todos autografados, então aproveita a chance. Então, começando aí com o tema do vídeo de hoje, por muito tempo eu relutei em falar sobre isso, é um assunto que para mim não é muito confortável, acho que para a maioria das pessoas não é, mas o que me motivou aí é que na época, um ano atrás mais ou menos, eu escutei uma entrevista com a Carol Emboava, que é uma cicloviajante que eu acompanhava, falando sobre isso, e na época foi algo que me ajudou muito, escutar ela compartilhando a experiência dela com esse tema da depressão pós-viagem. E recentemente eu vi mais umas duas pessoas aí que eu conheci na estrada falando sobre isso, daí não publicamente, mas no privado, falando que estavam passando por isso também. Então eu resolvi falar sobre isso como uma forma de talvez ajudar pessoas que estejam nessa situação, pessoas que talvez sintam-se únicas ali naquele momento, sozinhas, e que precisem de alguém dizendo que aconteceu também e que vai ficar tudo bem. Então a minha ideia de falar sobre essa questão da depressão é um pouco isso, é para compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu, para mostrar que nem tudo são flores na vida e quem sabe assim ajudar alguém que esteja numa situação parecida, Então, quando a gente voltou de viagem, da viagem pelo mundo, foi um período muito difícil para mim. Eu tive uma depressão leve, não foi nada pesado, mas foi uma depressão que foi bem difícil assim de superar, que demorou um bom tempo até eu conseguir ir colocando as peças no lugar, enfim. E foi um período bem difícil. Para quem já leu o nosso livro, Livre Partida, sabe que durante a viagem a gente teve vários momentos ali difíceis, de adaptação, muitos momentos desafiadores emocionalmente. Foi um período, da nossa vida que exigiu bastante da gente. E a volta da viagem não foi diferente, Então, às vezes a gente se prepara muito para viajar, a gente planeja muito a questão da viagem, mas a gente esquece que vai ter um retorno, que vai ter uma volta à vida normal. E esse retorno, essa volta à vida normal acabou me pegando de surpresa. E foi um período mais desafiador até do que a viagem. Eu considero que o retorno foi a fase mais difícil da nossa viagem. Por que foi difícil, quando a gente sai para viajar, a nossa vida ela muda completamente, a nossa forma de ver as coisas muda também, o nosso cotidiano muda, a própria relação entre eu e o Plácido mudou muito. E a partir do momento que você volta, meio que tudo
continua no mesmo lugar que estava antes, né? Existem, claro, algumas mudanças assim, mas no geral as coisas continuam todas iguais. E você mudou muito, né? Você que foi para fora mudou demais. Passou por muitas transformações, foi tudo muito intenso, muito rápido, e aí você volta de novo para um cenário que está meio estagnado, assim. E de certa forma você acaba ficando como uma peça fora ali, né, daquele baralho, né? Uma carta fora daquele baralho. Então, antes de viajar, você tem ali, né, o seu trabalho, você tem a sua casa, você tem a sua vida toda estruturada. Aí você sai por um período e quando você volta, aquela estrutura já não existe mais e você não tem certeza de qual é o seu lugar dentro daquilo. Então, essa sensação para mim foi muito forte e demorou muito tempo para eu conseguir entender de novo qual era o meu espaço, entender de novo o que eu queria, né? A princípio a gente voltou com planos de já sair em seguida para viajar, né? A nossa ideia era sair em mais ou menos 6 meses. Esses 6 meses acabaram se estendendo para praticamente 2 anos e essa espera, assim, para mim foi muito angustiante, porque eu não queria estar vivendo de forma estática, né? Eu queria continuar a vida nômade, eu estava já adaptada àquilo e não tinha vontade de estar de volta no Brasil, de volta em São Paulo, vivendo uma vida comum, digamos assim, né? Trabalhando, aquela coisa cotidiana. Então, tinha isso, né, que eu não tinha mais essa vontade, eu queria continuar a vida nômade, mas de certa forma a gente tinha várias etapas ali que a gente precisava ainda organizar para conseguir voltar para a estrada, e no fim esse período que demorou para a gente voltar para a estrada foi muito mais longo do que o imaginado a princípio, né? Então essa espera, esse intervalo, assim, ele foi bastante desafiador, porque realmente não era algo que eu estava confortável, não estava querendo, né, viver naquele momento. Por mim, eu já ia logo de novo viajar em seguida, enfim. Nesse período também a gente estava publicando o nosso livro, que foi um processo longo, desafiador também, né? Porque publicar um livro sem experiência, sem a ajuda de, né, uma editora, nem nada disso, a gente fez tudo de forma independente, então também foi, apesar de muito legal, né? Porque aprendi muito nessa fase, mas também é aquela angústia, né? De você querer ver a coisa pronta, mas existem várias etapas, vários processos envolvidos e acabou também demorando um pouco mais do que eu imaginava para isso ficar pronto. E a própria sensação, assim, de realmente não saber qual é o seu lugar ali, né? Os seus amigos já não compartilham tanto com aquilo que você se transformou no decorrer da viagem. Às vezes as pessoas olhavam pra gente com um olhar muito idealizado, assim, de nossa, olha o que eles fizeram, e se espelhavam muito e se projetavam muito na nossa imagem, e isso nunca foi uma coisa que me deixou confortável, porque no fundo a gente é gente como qualquer um, né? Nós não somos heróis nem nada, e eu não quero ser exemplo para ninguém, então essa coisa das pessoas idealizarem muito a minha imagem acabou impactando um pouco para mim, assim, era um lugar que eu não gostava de estar, que era um pouco sob os holofotes, né? Para quem acompanha mais o canal, para quem já leu o livro também, sabe que eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu gosto de escrever, eu gosto de ficar mais quietinha, eu não sou tanto dessa coisa da exposição, apesar de estar aqui, né, no canal, enfim, mas para mim não é uma posição tão confortável, e logo que a gente chegou, isso foi muito forte e acabou sendo bem desconfortável para mim, assim. Foi uma dificuldade que eu tive, né, para me adaptar com isso, assim, das pessoas naturalmente olhando para mim como alguém que fez algo extraordinário. Isso nunca foi algo que eu almejei, assim, né, eu gosto de me relacionar com as pessoas meio de igual para igual, assim. Estar nessa posição foi difícil também. Então, uma série de coisinhas, assim, né, que vão se somando. Enquanto a gente estava viajando, eu e o Plácido, a gente vivia juntos, né? A gente vivia 100% do nosso tempo junto, e a partir do momento que a gente voltou para São Paulo,
isso deixou de ser verdade, cada um foi para sua casa e a gente passou a viver como era antes da viagem. Isso também impactou bastante, isso também foi difícil, assim, de certa maneira, e claro, de certa forma acabou impactando o nosso relacionamento enfim, acabou culminando nesse término mais recente. Claro que não foi só por isso, mas é todo um processo que vai acontecendo e que coisinhas vão se juntando e fazem com que você fique um pouco sem chão, né? Então eu me sentia muito sem chão no momento em que eu cheguei aqui em São Paulo de volta, da viagem de volta ao mundo. Então, assim, eu tô contando esses processos, são processos muito particulares e até um pouco difícil de expor isso, né? De explicar isso num vídeo. Talvez escrevendo eu consiga explicar isso melhor, que é mais a minha área. É mais para que você entenda que existem processos internos da gente que a gente não tem muito como prever, que a gente não tem muito como evitar e que não é um problema esses momentos de fragilidade, sabe? É sempre muito difícil expor essa fragilidade para os outros, né? Coloca a gente numa posição muito vulnerável, então a gente acaba muitas vezes guardando, preferindo esconder, preferindo lidar com isso sozinho. Mas não é um problema, não é uma vergonha também, né? Então eu estou expondo tudo isso para você, para que se você estiver numa situação parecida ou se você conhece alguém que esteja numa situação parecida, seja por viagem ou por qualquer outro motivo, que você entenda que realmente faz parte, né? Faz parte do aprendizado, faz parte do processo. É um caminho que a gente precisa percorrer. Então tem o caminho de aprendizado durante a viagem, em que a gente vai se adaptando, em que a gente vai enfrentando muitos desafios. Depois a coisa, ela assenta e você se acostuma com aquilo e a viagem passa a ser o seu modo de vida. E depois no retorno é o mesmo processo. Então a gente tem que se permitir ter esse tempo, né? A gente tem que se permitir olhar para dentro, se organizar, enxergar o que está ao nosso redor e entender de novo quais são os nossos espaços, quais são as nossas vontades, o que a gente vai querer fazer a partir do momento que a gente voltou. Isso é muito importante. Para mim, eu acho que eu não me dei esse tempo suficiente. Eu já cheguei trabalhando, eu já cheguei querendo retomar as coisas num ritmo muito acelerado. E hoje em dia eu olho e eu acho que eu deveria ter ido um pouquinho mais devagar para conseguir realmente internalizar isso, superar essa sensação de readaptação, assim. Isso teria sido um pouco mais gentil comigo mesma. Enfim, viajar é uma coisa maravilhosa, é uma experiência incrível, faz a gente aprender demais, mas como qualquer aprendizado e evolução, também causa dor, também gera dificuldades e também impõe desafios aí a gente que a gente vai precisar achar a nossa força interna para superar. Então, seja viajando, seja depois da viagem ou em qualquer situação da sua vida, e se você se sentir um pouco assim, né, um pouco uma carta fora do baralho, um pouco sem saber qual é o seu lugar no mundo, se você eventualmente tiver uma depressão e não estiver se sentindo tão legal, conversa com as pessoas, procura ajuda, procura pessoas que já passaram por isso, que vão compreender um pouquinho o seu processo e principalmente olha muito para si mesmo, se permite viver essa fase, né? A gente às vezes foge um pouco desses momentos de tristeza, como se eles não devessem existir, mas eles são muito importantes também, né? Os momentos de tristeza, eles são tão importantes quanto os momentos de felicidade. Então, aceita isso, acolhe, convive e aos pouquinhos vai deixando que as coisas vão curando. Hoje em dia eu tô super bem, eu considero que essa fase foi superada e felizmente estou aqui podendo abrir o jogo com você, contar um pouquinho dessa experiência. Eu espero que seja útil para você, espero que você possa compartilhar com alguém que você acha que vai se beneficiar aí desse depoimento. Se você teve alguma experiência parecida, conta aqui também, compartilha com a gente, porque quanto mais gente se apoiando, melhor. Então, nos próximos vídeos, vamos falar mais sobre viagem, vamos levantar o astral aí, mas obrigada por me escutar, obrigada pela companhia aqui no canal e bora viajar junto.